Outro tema sobre saúde mental foi conduzido aqui pelo Dr. Walter Barbalho, psiquiatra do UOL, que coordena um ambulatório para adolescentes lá no Sim. UOL, para acolher esses adolescentes. E qual tema você trouxe para cá hoje, Dr. Walter? Bem, eu trouxe hoje aqui para conversar um pouquinho sobre ansiedade e depressão e como um estado pré-psicótico, né? E acometendo essas pessoas que têm risco para desenvolver um quadro psicótico, que é uma doença mais grave, né? A gente vê muito hoje ansiedade e depressão, se fala muito sobre ansiedade e depressão nos adolescentes, nas crianças também, mas hoje a gente vê que isso pode ser uma expressão de uma doença ainda mais grave. Então a gente precisa ver algumas características importantes para ficar mais de olho, para acompanhar de maneira longitudinal, para intervir quando for necessário para um quadro mais grave assim. Que características ficar de olho? Isolamento social, comprometimento na escola ou em algum estágio que faça, pessoas que ficam distanciadas da família, passam a falar muito pouco, ficam muito estranhas diante de algumas questões dentro de casa, começam a ter um discurso mais difícil de se entender, desconfiadas. Então são algumas características importantes para a gente estar de olho. A gente percebe muito que quando o jovem chega na adolescência, já é uma fase assim de que ele se afasta, que ele se retrai um pouco. Como diferenciar? Não, isso é da adolescência, isso aqui é algo que é relacionado à sua saúde mental. Pois é, né? É um negócio que pode ser bem difícil, né? Mas, enfim, como eu falo, a gente tem que olhar outras características. É como, às vezes, as pessoas perguntam pra mim, pô, Walter, mas como é que é esse negócio de depressão? Porque adolescente fica triste, né? Às vezes tá lá, tá paquerando com alguém, aí não dá certo, fica muito triste e tudo. Aí a gente tem que pensar nas outras características, né? Porque, do mesmo jeito que você falou, existe a expansão para conhecer, existe um retraimento de cada um, em alguns momentos faz parte da fase deles, mas é importante ver o resto, porque a doença psicótica, ela vai acometendo, né, uma alteração no neurodesenvolvimento também, em que dificuldade para expressar a linguagem, né, a alteração de linguagem é muito importante, começa a cair a cognição, a orientação, né, assim, a função executiva, a capacidade de resolver problema, comunicar problema. Então, esses são sinais aí que também mostram que é além do que apenas o isolamento momentâneo, né? E como o pediatra, qual o papel do pediatra, né? Você falou em uma sala de pediatras, de estudantes de pediatria, de residência. Como esse pediatra entra nessas intervenções e nesse apoio para a família e para o adolescente? Bem, entra porque, assim, temos mais pediatras do que psiquiatras, né? Então, assim, eles são a entrada, porque a maior parte dessas pessoas que tem um estado de risco para psicose e estão com sintomas ansiosos ou depressivos, elas procuram ajuda, mas não porque estão desconfiadas, ou não porque elas estão preocupadas com o vizinho que está escutando ela, não, eles procuram porque estão sofrendo, a qualidade de vida deles cai. E quem eles procuram na faixa etária é o médico, né? Quando é mais velho é o clínico geral, quando é mais novo é o pediatra. Então, assim, é importante eles estarem atentos a estes estados de risco para encaminhar quando for ali o momento, né? E começar um tratamento também quando for necessário. Quanto mais tempo eles passam sem tratamento, pior a evolução.